Bem-vindos ao Player Game, aqui é o Pena e no review de hoje eu trago o Heaven's Dust 2, que é para aqueles que curtem jogos do gênero de sobrevivência e da série Resident Evil. O jogo foi produzido pela One Group Studio, que também foi responsável pelo primeiro Heaven's Dust, enquanto a publicação fica a cargo da indie nova, responsável por jogos como Devil's Lair Hakusai e Indie Force Reloaded. O review do primeiro jogo e gameplay dele você encontra aqui no canal, o link está na descrição. O lançamento foi em janeiro de 2022, saindo para Nintendo Switch e PC pela Steam, até o momento desse review apenas na mídia digital. Mas sem mais delongas, vamos escapar de mais um ataque zumbi. Essa é uma sequência direta do primeiro jogo, onde após escapar da mansão onde ocorriam os testes do novo vírus, Steve vira o portador dele e é capturado pelo laboratório, sendo preso num sono criogênico. Ao acordar, se depara com um novo laboratório e mais uma catástrofe causada pelo ataque zumbi gerado pelo vírus. Agora ele precisa achar uma maneira de fugir novamente desse local desconhecido enquanto tenta desvendar o que ocorreu no período em que ficou adormecido. A história inicial é bem simples e direta, mas o desenvolvimento dela é interessante, e mesmo ainda tendo bastante influência da série Resident Evil, já temos pontos de desenvolvimento próprio, o que agrada bastante no decorrer da campanha. Não é necessário jogar o primeiro jogo para entender a história, já que tudo que é necessário você encontra informações dele dentro do jogo, mas claro, se jogar, terá uma imersão maior na trama e desenvolvimento dela. Em relação ao primeiro jogo, ele teve um salto gigante das melhorias de jogabilidade gerais. Agora temos mais armas ao nosso dispor, além de poder trocá-las durante a própria ação do jogo, não precisando entrar no menu para isso, como também a utilização delas são necessárias para avançar em vários puzzles do jogo. Enquanto não temos mais as máquinas de vendas que tínhamos no primeiro jogo, a mecânica de criação de munição continua, como também adicionar um sistema de melhoria das armas bem interessante, onde temos várias partes extras para equipar e trocar as armas básicas que encontramos na partida. Também adicionar o uso de granadas de fogo e eletricidade, que ajudam bastante na condução das hordas de zumbi, que agora também está bem mais variada. Alguns têm até exoesqueleto, o que requer um pouco mais de estratégia na hora do combate. Os puzzles dos jogos também estão bem mais variados e em maior número, faz com que o jogador precise pensar bastante nele para encontrar as dicas e resolvê-los. A exploração dele também está bem maior que o primeiro jogo, e faz com que o jogador precise lembrar de vários pontos para retornar quando encontrar os itens necessários para avançar na campanha, mas pelo menos o mapa do jogo ajuda bastante aqui com as marcações automáticas dele. Algo bem legal aqui é que não tem load durante a exploração, deixando uma partida bem mais fluida. E claro, as batalhas dos chefes ficaram bem legais, mas precisa se adaptar um pouco com o sistema de mira dos pontos fracos deles, para economizar munição e sair ileso desses combates. O jogo é todo em 3D, enquanto ainda tem o estilo puxado pro Chibi, é menos que o primeiro jogo, sendo que agora os detalhes do cenário e personagens estão bem mais trabalhados. Ele também continua com a visão isométrica durante a partida, não tendo o controle da câmera. Agora temos uma variedade de equipamentos e itens bem maior, nesse eles deram uma boa caprichada no conteúdo, como também na quantidade de inimigos diferentes. Aqui já mostra que apesar de ter bastante influência da série Resident Evil, já começa a ter um estilo mais próprio na construção geral dos adversários. Apesar de aumentar a quantidade de músicas em relação ao primeiro jogo, ainda temos uma variedade bem pequena delas, no geral mantendo o clima tenso durante a exploração, mas pelo menos durante a batalha com os chefes, entram umas músicas bem agitadas para acompanhar a ação, elas ficaram muito bem feitas. Só que infelizmente ainda não temos dublagem no jogo, não atrapalha a diversão, mas é sempre bom avisar para aqueles que fazem questão disso nos jogos. Conforme você finaliza o jogo e completa certos desafios dele, libera itens extras que ajudam nas próximas partidas, sendo que entre eles temos munição infinita e até menos um lança-granadas. Essa parte aumenta bastante o tempo de vida do jogo, já que com isso dá para mudar bem o estilo da jogatina e curtir ele de outras maneiras, além de tentar realizar outros desafios dele.
o jogo tem algumas roupas extras por DLC, sendo uma delas gratuita e duas pagas. Não afeta o gameplay geral, é apenas para quem curte mudar o visual do personagem mesmo, já que dentro do jogo temos algumas opções extras dependendo do que fazemos nele. Como todo jogo de Survivor, depois que você aprende os padrões e entende os puzzles, não fica muito difícil de fechar o jogo e passar os desafios, mas a lista de conquista dele requer certas ações que forçam o jogador a fechar várias vezes em diferentes destinos para completá-la. Entre as mais complicadas temos criar munição 40 vezes na mesma partida, trocar itens por munição 25 vezes com os NPCs na mesma partida, achar todos os arquivos e diários e fechar o jogo no Expert em menos de 2 horas. Em resumo, Heaven Dust 2 é para os fãs do jogo de Survival que puxa as mecânicas mais antigas do gênero, trazendo combates mais dinâmicos e mesmo tendo bastante influência da série Resident Evil, nesse ele já começou a ter características próprias e tem uma enorme melhoria de jogabilidade em comparação ao primeiro jogo. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!